Bom dia, povo de Deus! Passando aqui para deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. E aí, como você está? Como tem sido a sua vida nos últimos dias? Como tem estado o seu coração? Eu quero profetizar sobre a sua vida um dia de bênção, um dia do mover de Deus. E lembre-se, ontem nós profetizamos que esta semana seria a melhor semana da sua vida até aqui. E creia, sabe o que acontece quando está próximo de você receber uma vitória? Quando está próximo da gente receber algo da parte de Deus, uma promessa, uma porta aberta, uma cura, seja lá, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas vitórias, milagres a ser conquistados. E quando está próximo de algo acontecer na sua vida, você vê as coisas começando a se agitarem. Você vê as coisas começando a ter movimento, sabe? E parece que você começa a pensar assim, agora que não vai acontecer mesmo. Porque tá tudo o contrário do que foi, do que eu tenho esperado, do que eu tenho precisado. Toda vez que vier uma grande tempestade, você fique esperando o vento se acalmar, porque está vindo uma grande vitória. Diante da tempestade, muitos vão se assustar, muitos vão alarmar, muitos vão querer fazer coisas para se sentir seguro, para se refugiar da tempestade que está passando. Mas diante da tempestade, só silencie. Não saia da posição que você está. Não negue a sua fé. Não desobedeça ao Senhor. E não fale aquilo que não é para você falar. Só silencie diante da tempestade. Porque logo após essa tempestade, tem milagre chegando para a tua vida. Quando, lá no Vale de Ossos Secos, o profeta profetizou no nome do Senhor que haveria vida, houve um grande ruído, um grande barulho. Quando aquele tanque de Betesda, o anjo descia e agitava as águas para que alguém entrasse e fosse curado, recebesse o seu milagre, havia movimento. As águas se agitavam. Então, quando você vê barulho demais, quando você vê o vento está soprando, quando você vê ruído demais, e você começa a se perguntar o que está acontecendo, você vai começar a entender a partir de hoje. É porque o mundo espiritual está se posicionando para entregar algo grande nas suas mãos. E aí, o inimigo, ele conhece o mundo espiritual e ele já vê o que está sendo preparado para ti e ele começa a se levantar contra você, para que você venha perder a sua bênção. Quando eu não tinha maturidade para isso, muitas vezes eu perdi a minha bênção porque eu não vigiava. Eu perdi a minha bênção no momento das águas se agitarem. Com uma palavra lançada, com uma ação desnecessária e eu perdi aquilo que o Senhor estava preparando para mim. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que quando as coisas se movimentam demais, é porque há vida ali, é porque tem milagre ali, é porque tem resposta ali. Então suporta o ruído, suporta o movimento das águas, suporta a tempestade, porque é sinal que tem coisas de Deus chegando para a tua vida. Mas eu quero trazer algo da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração nesta manhã. De todas as coisas, guardai o teu coração. Guarda o teu coração para que o inimigo não possa tocar. Quando eu falo assim, não é tocar pegando, é tocar com
colocando as ervas daninhas, sabe? Colocando aqueles sentimentos, trabalhando as nossas emoções. Então, faça uma autoanálise de como andam as suas emoções. Como é que anda o seu coração? Peça ao Senhor todos os dias para que lhe ensine a você guardar o seu coração daquilo que te contamina. As coisinhas que a gente acha que não são importantes, como a inveja, a falsidade, a idolatria, a vaidade, a avareza, a vanglória, a exaltação, a soberba. Tudo isso daí são sentimentos, são algo que acaba com o ministério, acaba com a vida espiritual de qualquer um. O egoísmo, né? O orgulho, tudo isso daí. Então, vigie para que essas coisas não desçam ao teu coração. E, irmão, como é que a gente vai fazer essa vigilância? Você não precisa que ninguém esteja te apontando. É você ser sincera com você mesmo. Eu aprendi isso na minha vida. A ser sincera comigo mesmo. A me autoanalisar e dizer assim, ó, esse sentimento aqui não é de Deus. Ó, esse daqui, meu coração tá começando a voltar para isso. Então, isso não é de Deus. É você se autoanalisar todos os dias. E não querer ser bom, achar que você é bom. Porque quando nós nos achamos bom, aí começa a crescer o orgulho no nosso coração. Então, de todas essas coisas, guarda o teu coração para que ele não se contamine. Porque o teu coração puro, o teu coração humilde, o teu coração voltado para o Senhor, vai agradar a Deus, vai agradar ao nosso Senhor. Então, guarda o teu coração. Não seja como Judas, que andava com Jesus, mas o seu coração era contaminado na avareza. Seu coração era contaminado naquilo que o dinheiro poderia dar. E ele andava com Jesus. E ele sabia dos milagres que Jesus fazia. E ele sabia do que Jesus era capaz de fazer, as maravilhas, as bondades que Jesus fazia, porque ele só fazia bondade. Ele não tinha mal algum, ele não tinha pecado nenhum. E como é que você tenta fazer o mal contra aquela pessoa? Coração invejoso, coração avarento, o coração orgulhoso. O coração orgulhoso, ele nos faz nos afastar do Senhor. Porque quando nós temos o coração orgulhoso, nós não reconhecemos as nossas falhas. E eu vejo muito isso no meio do povo de Deus. O orgulho, que não reconhece mais as suas falhas. Só é bom o seu lugar, só é bom você, só é bom a sua casa, só é bom a igreja que você congrega. O resto não presta, o resto não vai para o céu, o resto não tem a presença de Deus, o resto é isso, o resto é aquilo. E aí começa, mesmo sem você perceber, o seu coração, ele está se contaminando. Seu coração está se afastando de Deus. E você achando que está tão próximo do Senhor. E você achando que está agradando tanto ao Senhor. E não está. Tente copiar como Jesus era. Como era que Jesus era? Era orgulhoso? Como era que Jesus era? Era avarento? Tinha vaidade? Era vanglorioso? Jesus se desfazia das coisas das outras pessoas? Sabe por quê? Que muita gente peca
porque não conhece a verdade. Porque quando for estudar a história de Jesus, tem irmãos que só leu o Velho Testamento, se prendeu ao Velho Testamento e fica lá. E aí, no Novo Testamento, onde começa a história de Jesus, você esquece. E Jesus, ele veio para quebrar muito o protocolo do homem. Não é nos afastar de Deus. É porque ele nos ama tanto que ele veio nos dar essa chance de ter essa salvação. Então, quem você é? Você é Saul ou você é Davi? Saul deixou vanglória, exaltação, orgulho entrar no coração dele. E Davi, mesmo pecando, continuou agradando ao Senhor porque ele era humilde e ele reconhecia o seu pecado. Então você tem que se autoanalisar e conhecer a história de Jesus. Conhecer como Jesus foi, conhecer como Jesus andava. Para você se autoanalisar. E se aproxime mais do Senhor. Se permita viver o que Deus tem para ti. Porque às vezes a gente só quer viver, só quer enxergar, só quer olhar aquilo que o homem diz que Deus tem para nós. Mas você não tem experiência nenhuma de se aproximar de Deus e ouvir a voz dele e saber o que ele realmente tem para você. Você conhece Jesus, estar na casa do Senhor. Ah, eu conheço a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia de frente e para trás também. O que faz Satanás respeitar o homem e a mulher de Deus não é ele conhecer a Bíblia. É ele guardar a palavra de Deus no seu coração. É ele praticar a palavra de Deus. Não é ele subir em um altar e pregar a Bíblia de uma ponta a outra, mas a sua vida desconcertada, o seu coração sujo e imundo, o seu coração lá no altar pregando, mas o seu coração visando quanto vai receber, quanto vai aquilo dali vai lhe dar. Não é isso. O coração que agrada o Senhor, ele vai estar cheio daquilo que o Senhor nos preenche. Então não é eu saber a palavra, é eu guardar a palavra. É eu viver a palavra. Então que essa reflexão, essa autoanálise fica para você. De você se analisar como é que anda o teu coração. E enquanto o teu coração estiver andando naquilo que não está no Senhor, você vai viver esta pessoa que parece que não completou, parece que não está bem, parece que falta sempre algo, parece que Jesus não está te ouvindo, parece que as coisas não saem do lugar. É porque existe algo no teu coração que precisa ser limpo. Eu vejo corações como se fossem casas muito sujas. E Jesus, ele quer limpar. Então, eu deixo essa pergunta e essa reflexão para você. Quem você é? Você é aquele que tem um coração como Judas, mesmo andando com Jesus, mesmo fazendo parte da mesa de Jesus, deixou o coração se contaminar? Você é como Saul, que mesmo já tendo um cargo elevado, ainda se vangloriou e quis passar à frente de Deus? Quem é você? Ou você é como Amã, que persegue aquele que tem intimidade com Deus? Quem é você? Você é cristão porque está na igreja, mas continua perseguindo aqueles que simplesmente você olha e diz assim, não vou com a cara. Então faça uma autoanálise. Nós somos sal e a luz da terra. O sal, se colocar demais, salga, e se colocar de menos, fica insosso. Então é a dose certa. Peça ao Senhor para lhe ensinar qual a dose certa de sal
que você precisa usar na sua vida, que você precisa ser nesta terra. Que o Senhor, Ele te abençoe.